Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, manhã de sexta-feira, louvado seja Deus, né? Estamos aqui mais uma manhã para nos alimentar da palavra de Deus, para nos fortalecer verdadeiramente, né, da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, né, ela é esse alimento vivo e eficaz para as nossas vidas. Por isso que nós precisamos da palavra diariamente, né? Todos os dias precisamos nos alimentar, nos fortalecer da palavra de Deus. Por isso eu te convido, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de João, capítulo 6, para a gente se alimentar da palavra de Deus, para a gente se fortalecer na palavra de Deus, amém? Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco nessa manhã de hoje. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Paizinho, nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Pai, porque somos completamente dependentes de Ti, Senhor. Porque precisamos, Pai, de Ti a cada dia, Senhor. Assim como o ar que respiramos, Senhor, é a nossa necessidade em Ti. Por isso, Deus, fica conosco, nos ajuda, Pai. Nos sustente, nos fortaleça, nos dê vigor, nos dê ânimo, Pai, a cada dia, a cada manhã, Senhor. Ah, Deus, para fazer, Senhor, a Tua obra, meu Pai. Para fazer, Senhor, as nossas atividades do dia a dia, Senhor. Algo tão simples, Pai, mas nós precisamos de Ti. Jesus, assim, Pai, nós somos dependentes, Senhor, completamente do Senhor. Fica conosco, nos ajuda, Pai, e nos dê um dia de paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, livro de João, capítulo 6, né? Pega a tua Bíblia, aleluia, glória a Deus, para se fortalecer da palavra do Senhor, porque o nosso Paizinho querido, né? Ele fala conosco em todo o tempo. A palavra do Senhor diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguindo-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar comer? Mas disse isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está ali um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e dando graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos cheios dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que havia comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Louvado seja Deus. Que palavra tremenda, né? Que palavra poderosa. A multiplicação, né, de pães e peixes. Jesus, né? Aleluia. Jesus, ele é tremendo, né? Jesus, ele é poderoso. Jesus, quando ele viu nessa multidão ali que veio ter com ele, né? Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele faz uma pergunta para Filipe, né? Para experimentar Filipe. Jesus, ele faz essa pergunta para experimentar Filipe, porque a palavra já nos diz que o justo viverá pela fé. Então Jesus, a todo tempo, ele vai colocar a nossa fé à prova. Ele vai colocar a nossa fé à prova para verdadeiramente ver se nós temos fé de verdade, se nós verdadeiramente, né, estamos vivendo pela fé, né? Aleluia, glória a Deus. Então Filipe, ali naquele momento, quando ele viu aquela multidão, né, Jesus pergunta onde compraremos pães, né, para alimentar todo esse povo. Filipe disse, né, que 200 denários, né, não era o suficiente.
para cada um receber um pedaço de pão. E André, né, viu esse menino que estava com dois peixinhos, né, com 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele próprio já disse, mas o que é isto, né, para tanta gente? Mas o que é isto? Então Jesus deu uma ordem ali para eles, fazer o povo assentar. Louvado seja Deus, fazer o povo assentar. Né? O povo se assentava. Né? A Bíblia está dizendo aqui, né, na quantia, né, dos homens, de quase 5.000 pessoas. Então, Jesus tomou aquele pão, né, aqueles pães e aqueles peixes, e deu graças ao Pai. Entregou aos discípulos que distribuísse né, no meio do povo, que distribuísse para o povo. E assim aconteceu o milagre. Assim aconteceu o milagre da multiplicação. E essa palavra hoje de aplicação para a minha vida e para a tua vida é para nós termos o entendimento como Deus ele supre as nossas necessidades. Como Deus ele age na nossa vida. Como Deus ele opera na nossa vida. Né? Como Deus pega do pouco e ele faz render. Deus ele faz do pouco, ele faz muito. Era apenas 5 pãezinhos e 2 peixes, mas Jesus alimentou uma multidão. Jesus fez multiplicar, fez render aquilo dali. E hoje é para nós ter um entendimento que o pouco que nós temos, se nós cremos, não vai faltar. O pouco que eu tenho, que você tem, se você crer, não vai faltar, porque Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Deus é aquele que age, né, em cima, aleluia, da nossa necessidade. Deus ele vai operar na minha vida e na tua vida em cima daquilo que nós já temos. Deus ele vai fazer render, ele vai fazer multiplicar. Né? Assim como ele fez com a viúva de Sarepta, né? Quando Deus manda Elias ir lá na casa daquela viúva para se alimentar. Porque Elias tinha profetizado que não ia chover e não choveu durante 3 anos e meio. Quando o ribeiro de Querite secou, Deus disse para Elias, vai para a cidade que Deus fala para Elias, eu já ordenei uma viúva para que ela te sustente, para que ela te alimente. Mas quando Elias chega naquela porta daquela cidade, aquela viúva está ali apanhando gravetos para fazer a sua última refeição. Oh, aleluia! Era a última refeição dela, mas Elias chama aquela mulher e diz, traz-me água. Ele pede água para aquela mulher e pede também um pão. Ela responde o que para ele? Certamente a tua serva, não tem nada, senão apenas um bocado de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Vim aqui apanhar gravetos, para eu e meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Mas ele diz, assim diz o Senhor, Deixa eu ler esse versículo aqui exato para você ter entendimento. Assim diz o Senhor, Aleluia. Faz desse pão, primeiro para mim. E aquela mulher obedeceu a voz, do Senhor. Aquela mulher obedeceu a voz de Deus, a voz do profeta, conforme a direção do Senhor, E Deus, aleluia, Elias lhe disse, não temas, vá e faz do que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-no aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não acabará e o azeite da tua botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não acabará, o azeite da tua botija não secará. Vai lá, obedece e faz conforme a direção que Deus está falando. Oh, glória! E aquela mulher foi lá e obedeceu. Fez daquele punhado de farinha que ela tinha. Primeiro ela fez para o profeta. Primeiro ela alimentou o profeta. Candarabachúria, conforme a direção do Senhor.
E a palavra diz que a farinha não acabou da panela, o azeite não secou da botija, comeu ela e seu filho, toda a sua casa, até o dia que Deus mandou chuva sobre Israel. E a farinha não acabou da panela, o azeite não secou da botija. Porque assim disse o Senhor, não secará, não acabará, e não secou, e não acabou. Porque a palavra de Deus, ela é fiel, porque a palavra do Senhor, ela é tremenda, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa. Então é isso que eu e você precisamos entender, aleluia, conforme a direção que Deus está dizendo, nós precisamos obedecer. Jesus falou para os discípulos, faz o povo assentar-se. Deus deu uma ordem ali, Jesus, para os discípulos. Os discípulos obedeceram, não questionou. A Bíblia não relata se eles questionaram ao Senhor. Não, senta o povo. O povo sentou. Jesus pegou e deu graças. Aleluia. Conforme, aleluia, ia sendo distribuído, a multiplicação ia acontecendo. O pão ia se multiplicando. O peixe da mesma forma. Louvado seja o nome do Senhor. Então apenas obedece. Quando Jesus deu graça e deu o cesto aos seus discípulos, ele disse, distribua entre o povo. Distribua para o povo comer. E assim os discípulos fizeram, sem questionar. Aleluia. E conforme, eles iam distribuindo, o milagre ia acontecer. Então, para eu e você ter o entendimento, nós não podemos duvidar. A nossa fé, ela tem que estar firmada no Senhor. Nós não podemos oscilar na nossa fé, nós não podemos, aleluia, nós não podemos duvidar daquilo que Deus pode fazer, porque o milagre acontece na hora que nós obedecemos a palavra de Deus. Assim como aquela outra viúva obedeceu a palavra de Eliseu, quando ela chega até o homem de Deus e faz saber ele, que o seu esposo morreu e tinha deixado uma dívida e que os credores estavam na sua porta para levar os seus 2 filhos como escravos por conta daquela dívida que ela não conseguia pagar. Ela chegou lá e bateu na porta do profeta Eliseu. Ele diz, o que é que tu tens em casa? Ela diz, a tua serva não tem nada, senão uma vasilha de azeite. Então ele disse, vai para a tua casa, pede vasilhas emprestadas, vasilhas vazias e não poucas, a todos os teus vizinhos. Entra dentro da tua casa, fecha a tua porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite sobre todas aquelas vasilhas. Assim essa mulher fez. Pediu vasilhas a todos os seus vizinhos, entrou na sua casa, fechou a sua porta e deitou o seu azeite sobre todas aquelas vasilhas. E a palavra nos diz que todas aquelas vasilhas foram cheias. Na última vasilha, aleluia, quando não havia mais vasilha para encher, o azeite cessou, porque não havia mais vasilha. O azeite cessou, parou. Então aquela mulher ficou com a botija dela cheia e com todas as outras aquelas que ela havia enchido. E ela foi fazer, saber o homem de Deus, o que era que ela fazia com aquele tanto de azeite. Ele disse, vai lá, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Você está entendendo a quantidade de azeite que foi? Para ela pagar a dívida dela e poder sobreviver daquela quantia? Deus é assim que Ele faz. É assim que o Senhor faz. Ele supre a minha e a tua necessidade. Aleluia, para todo sempre. Aleluia. E quando nós estivermos nessa terra, o Senhor suprirá as nossas necessidades. Ali, quando os discípulos alimentou todo o povo, que Jesus mandasse que eles recolhessem as sobras dos pães. Recolheram 12 cestos cheios. Representa a providência de Deus sobre o seu povo. Os 12 cestos cheios representam ali o que? As 12 tribos de Israel. A providência de Deus, a mão do Senhor sobre todo o seu povo. Sobre todo o seu povo. Então Deus vai sempre suprir as nossas necessidades. Deus sempre vai prover na nossa vida, para sempre. A providência do Senhor sempre, aleluia, vai nos alcançar em todo tempo, e quando ela nos alcança, é dessa forma, transbordante, sacudida e recalcada. É transbordante, Deus nos dá bênçãos transbordantes. Olha como foi isso. Transbordou. De 5 pães e 2 peixinhos, foi transbordante o que sobrou.
assim também ali para aquela viúva. Então hoje é para eu e você ter o entendimento, né, que Deus ele suprirá as nossas necessidades. Eu não sei, minha querida irmã, como você está passando, o que você está precisando, mas Deus ele é o teu provedor. Deus ele vai prover na tua vida. Deus ele vai suprir as tuas necessidades em todo o tempo. Tenha certeza disso, que Deus suprirá as tuas necessidades em todo o tempo. A mão do Senhor, ela está sobre a minha vida e sobre a tua vida, né? Aleluia! Para nos guardar e para nos proteger. Porque esse Deus, ele é poderoso. Esse Deus, ele é fiel. Esse Deus, em todo tempo, ele está agindo. Esse Deus, em todo tempo, ele está operando. E a palavra dele diz, né? Agindo eu, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem vai impedir? Ninguém. Então, fecha essa palavra hoje com esse versículo chave. Guarda esse versículo para a tua vida. Filipenses 4,19. Guarda esse versículo para a tua vida, porque Deus, aleluia, ele está falando contigo. Olha o que o Senhor fala para você nessa manhã de hoje. Né? Aqui é o apóstolo Paulo falando para a igreja, né? Para os filipenses. Olha o que Deus fala para você nessa manhã de hoje. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aqui o apóstolo Paulo falando para os filipenses, né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E eu deixo essa palavra para o teu coração. Guarda ela na tábua do teu coração. Porque Deus, né, em toda a sua riqueza e glória, há de suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso, que Deus suprirá as nossas necessidades em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia! Deus, ele é fiel. Deus, ele é poderoso. Então, toma posse da palavra do Senhor. Deus suprirá as tuas necessidades. A mão do Senhor está sobre ti. A providência de Deus vai acontecer na tua vida. Deus vai prover. Tenha certeza disso. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra hoje para o teu coração, para a tua vida, né? Aleluia. Da fidelidade e da bondade do Senhor sobre nós. Da fidelidade e da bondade do Senhor sobre o seu povo. Como Jesus, ele olha para cada um de nós, né, e ele vê, né, aquilo que nós precisamos, o que nós necessitamos. E ele vai lá e ele age em cima da nossa necessidade. Amém? Em nome de Jesus. Fica com essa palavra para o teu coração nessa manhã de hoje. Que o Senhor Jesus vos abençoe e vos dê um dia de paz. Glória a Deus.